Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Agora, 129 dias das nossas eleições presidenciais. E está chegando a hora do Brasil virar chave, né? Uma pessoa como você, como eu, pessoas que estão antenadas com a realidade brasileira e que estão vendo o que está acontecendo com o tecido social aqui do Brasil, a violência sendo disseminada, se enraizando em pessoas que estão próximas da gente, pessoas que começam a falar coisas bárbaras que você não acredita, você quer se afastar daquela pessoa. A gente vê pelos telejornais cada vez mais um crescimento de todo tipo de violência, companheiro saindo atrás de companheira para agredir, para dar tiro, outro atirando carro em cima da mulher, outro atropelando crianças no meio da rua, outro entrando dentro de um posto de conveniência dando tiro a esmo em pessoas, enfim, operações policiais desastradas com muitas mortes, enfim, inocentes sendo mortos e a família presidencial comemorando isso como se fosse uma neutralização, eles chamam de neutralização com a linguagem típica de bandido, de miliciano. Será que eles vão publicar hoje algum Twitter dizendo que o Genivaldo dos Santos, que foi assassinado, essa expressão, assassinado, cruelmente ontem, torturado em Sergipe, será que eles vão colocar que foi mais um CPF cancelado? Provavelmente eles vão tentar passar um pano em cima dessa história, tentar atenuar esse crime bárbaro que todos nós vimos. Justamente num dia onde completou 2 anos do assassinato do estadunidense George Floyd, com toda a cobertura jornalística. E não em uma linha ontem, porque os jornais já podiam ter falado disso ontem, sobre o que aconteceu em Sergipe. Hoje não tem jeito, eles vão ter que falar desse assunto. Eles vão ter que repercutir, vão ter que colocar a sociedade para refletir sobre esses acontecimentos e sobre como o Estado brasileiro vai responsabilizar os assassinos do dia de ontem. Eles não tiveram cuidado de revelar esse assunto, colocar esse assunto na pauta, mas hoje, em função de tudo que está rolando nas redes sociais aqui no Brasil e fora do Brasil, eles vão ter que abordar essa situação. Pois bem, gente, vou conversar um pouco mais com vocês sobre essas questões, alguns aspectos e outros fatos muito importantes que estão acontecendo no Brasil, mas antes de mais nada, antes que eu me esqueça, seja bem-vindo, você que está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever aqui, é muito fácil, é só dar o clique no símbolo que aparece no seu monitor. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha agora, dê o clique no cantinho aí, enfim. E mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, eu tenho sempre aqui na minha mesa uma série de livros que os acontecimentos eles estão muito semelhantes, né? Então toda hora a gente puxa um livro aqui e o que está acontecendo, mais uma vez, né, me chama a atenção de previsões que a Hannah Arendt tinha feito aqui nesse livro dela, muito interessante, chamado Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Ela vai mostrando como pessoas comuns, né, são tocadas assim, por uma maldade sem perceber. As pessoas vão ficando extremamente cruéis, brutalizadas, vão normalizando uma série de situações. E você certamente deve estar se surpreendendo ao conversar com uma pessoa ou outra de ver que uma pessoa que você não acreditava está absolutamente tomada por esse espírito do mal, por esse tipo de comportamento. O mais incrível é ter religiosos que se conectam com Bolsonaro e que fazem a legitimação de toda uma ação maldosa contra as pessoas. Como foi, por exemplo, no período da pandemia, que eles não tiveram um menor carinho, a menor atenção com seus fiéis para protegê-los, para que eles não tivessem a contaminação e viessem a morrer. Eles estavam mais preocupados em que os templos estivessem cheios para que eles pudessem sempre arrecadar mais e mais. Essa gente inescrupulosa, que mistura política com religião, eles estão em atividade. E eu disse para vocês já que não vai ser muito fácil daqui a chegarmos às eleições, porque essa gente vai usar de artifícios nada religiosos para plantar mentiras, plantar maledicências, distorções da realidade. Vou mostrar hoje para vocês um episódio aqui que comprova isso. E isso será apenas um aperitivo. Nós vamos entrar numa campanha eleitoral, aliás, já está começando, né? O presidente não para de estar em campanha eleitoral. Hoje ele está fazendo campanha eleitoral, só para não mudar muito o que ele tem feito sempre, né? Pois bem, nós vamos ver todo tipo de crimes pelas redes sociais. Mentiras, falsidades, adulterações, enfim. Nós não estaremos numa luta com paridade de armas.
nós estaremos, nós do campo da esquerda, jogando sempre com a verdade, com os fatos políticos, com os acontecimentos, com a economia, e do outro lado nós vamos ter só a insanidade, só a violência em todos os níveis como argumento de defesa dos seus interesses políticos. Pois bem, então essa situação aconteceu aqui no Brasil. Hoje os telejornais vão ter que repercutir, vão ter que falar desse assunto, vão ter que ouvir as pessoas, esses policiais vão ter que ser responsabilizados, o superintendente da Polícia Federal vai ter que prestar contas também, porque emitiu uma nota dizendo que isso aqui que nós vimos ontem é uma coisa absurda, patife, né? Bom, eu não sei se vocês viram a cena, eu não vou mostrar aqui, mas eu quero mostrar o seguinte, que esse pessoal que fica dizendo que um CPF foi cancelado, eles estão falando de seres humanos. Essas pessoas que morrem, elas têm famílias, elas têm pais, mães, elas podem ter cometido erros quando acontece, por exemplo, situações que a gente vê de confronto com a polícia. Mas no Brasil, eles não estão legitimados para sair executando as pessoas para cima e para baixo, atirando em pessoas que não têm ficha criminal, pessoas que estão ali circunstancialmente ali numa situação, né? E isso tudo, quando é normalizado, a gente vê pessoas do nosso lado fazendo esse tipo de discurso, aí a gente fica preocupado. Mas veja bem aqui que aconteceu, vou trazer aqui o depoimento da esposa do Genivaldo Santos, que foi morto naquelas circunstâncias que nós vimos ontem, né? Ou se você não viu ontem, nas redes estão rolando. Eu vou colocar o link para vocês se você não viu, tá? Vamos ver o depoimento dela aqui. Crime mesmo, eles agiram com crueldade para matar mesmo ele, porque eu vivo com ele há 17 anos, entendeu? Ele tem 20 anos que tem um problema dele, nunca agrediu ninguém, nunca fez nada de errado, sempre fazendo as coisas pelo certo, entendeu? E no momento desse pegaram ele e fizeram o que fizeram. Gente, é um negócio... Gente, a Polícia Rodoviária Federal, o cara passa num concurso público da Polícia Rodoviária Federal, será que ele tem noção que ele vai ser deslocado para fazer esse tipo de atividade? Abordar pessoas, um rapaz tinha deficiência, estava cheio de remédios, cápsulas de comprimidos ali, enfim... É necessário ser um cientista político? É necessário ser um psiquiatra? Que tipo de formação tem que ter um policial para lidar com o público, de uma maneira geral? O cara presta concurso para a Polícia Federal e vai para morro, trocar tiro de fuzil com criminosos. É para isso que serve a Polícia Rodoviária Federal? Se a moda pega, a Polícia Rodoviária Federal vai ter que se meter em qualquer tipo de investigação aqui no Brasil, porque em tese qualquer veículo roubado ou furtado pode ter sido furtado ou roubado numa rodovia federal. E aí como é que fica essa história? É todo um movimento que a gente está vendo no nosso país agora e que tem um desdobramento eleitoral, porque esses episódios envolvendo violência, eles sempre colocam as pessoas do campo civilizatório numa posição defensiva, né? Obrigam a pessoas como eu, como você, a ficar tentando explicar para as pessoas o óbvio, que um policial não pode matar uma pessoa indiscriminadamente. Você não pode estar passando uma barreira policial e, de repente, por algum acontecimento, você ser jogado numa caçapa e ser morto ali, torturado com gás. Né? Então, nós estamos vendo situações muito complicadas aqui no nosso país. Infelizmente, os grandes veículos de comunicação que estão omitindo esse ovo da serpente, porque estão tendo um ganho econômico por um lado, e esse tipo de situação distrai a sociedade, polemiza a sociedade, e a sociedade não enxerga o assalto graúdo que está acontecendo por trás. Pois bem, esses veículos eles vão ser obrigados hoje a tocar nesse assunto. Vamos ver como é que eles vão tratar dessa ação. Já tenho advertido vocês que eles vão sempre falar de violência no cotidiano aqui, mas sem ter nenhum tipo de responsabilização ao governo federal. Sempre uma questão para emocionar o povo de uma maneira geral. Mas nesse episódio específico, eles têm que abordar que esse tipo de acontecimento é resultado de uma doença espiritual, uma doença moral, uma doença ética que o povo brasileiro está sendo submetido, o povo brasileiro está sendo exposto diante de um comportamento do presidente da República e dos seus seguidores, que certamente tratam esse tipo de assunto como um CPF cancelado. E a responsabilidade tem que ser apurada, né, gente? Não precisa ser jurista para ver o que nós vimos ontem e dizer, olha, esses policiais aí estão encalacrados. Não tem jeito, não tem como. Tem uma coisa muito interessante, né, triste no meio dessa história, que essa banalização do mal fez com que as pessoas ali que estavam no entorno desse episódio não enfrentassem os policiais ali, enfrentassem como cidadãos, falassem assim, meu amigo, você não pode fazer isso, você vai matar o cara aí,
Aí as pessoas ficam gravando a cena à distância, ou com medo da polícia, porque é esse tipo de situação que está sendo gerada no Brasil. A gente está perdendo o respeito e passa a ter medo de um agente policial. Então as pessoas não chegam para fazer esse tipo de cobrança ali instantânea, colocam esse tipo de situação na rede, ou simplesmente estão normalizando, essas pessoas mesmas estão banalizando dentro delas esse mal como um comportamento real, um comportamento que não tem como a gente fugir dessa história. Então, gente, essas eleições que nós vamos ter agora em 2022, elas serão fundamentais para a gente virar essa chave. E eu e você temos muito trabalho pela frente para conversar com as pessoas, e você terá muita dificuldade, eu terei muita dificuldade, porque a doença está muito enraizada. A gente vai ter que trazer muita espiritualidade no meio desse discurso. Até porque nós temos muitos vigaristas da fé também fazendo coro nessa desumanização, nessa banalização do mal, como eu vou mostrar para vocês hoje aqui no episódio. Então aqui as matérias ficaram girando para cima e para baixo. Polícia Rodoviária Federal, nesse tipo de notícia aqui, admite o uso de gás, mas diz em BO que morte de viatura foi um mal súbito. Vai colar, já está comprovado que o rapaz ali foi assassinado, foi asfixiado, enfim. As providências têm que ser tomadas o mais rápido possível. O presidente da República vai fazer sua live hoje, vai minimizar o assunto, vai lamentar, como ele sempre faz, e infelizmente ele ainda está no poder porque ele está sendo muito útil, né? Útil para esse sistema econômico. Um homem que está sentado em cima de 666 mil cadáveres e não aconteceu nada com ele, por enquanto, né? Porque os veículos de comunicação não ajudam a população a entender que nós tivemos um assassino à frente do nosso país, e não é exagero ficar dizendo isso, não sou eu que digo, é o relatório do CPI, enfim. Mas tudo vai terminar, gente, a gente vai ter que ajudar a mexer nessa história, né? Pois bem, e aí nós vamos lutar com contra muitas coisas complicadas. Ontem recebi esse vídeo aqui do Silas Malafaia. Silas Malafaia é um homem que pode ter sido religioso em algum período da vida dele, né? Mas ele agora é um militante, já falei para vocês como ele tem mentido, como ele tem induzido a erro, como ele tem feito ludibriação com seus fiéis, enfim, ele está em campanha política agora contra o Marcelo Freixo, aqui no Rio de Janeiro. Pegou um vídeo antigo do Marcelo Freixo, onde ele está falando ali para alguns professores, falando para professores do mundo LGBTQ+, enfim, e dizendo que os professores têm que ser preparados, ou eles têm que ser formados, levando em consideração a existência desse universo, para eles terem uma visão mais ampla, enfim. Esse tipo de discurso do Marcelo Freixo foi distorcido criminosamente pelo Malafaia como se fosse uma campanha para desvirtuar crianças, né? É isso que o Malafaia está dizendo. Acompanhe aqui para vocês verem se eu estou exagerando nessa história. Vamos lá. Os nossos educadores têm que ser formados à luz de uma agenda LGBT que não estão. E esse é um debate pedagógico que a gente quer travar. Então ele diz, olha, tem que ser à luz, né, dessa realidade, a gente tem que fazer um debate pedagógico. É isso que ele propôs. Aí o Malafaia. Você aceita que alunos dos 6, 7, 8 anos do ensino fundamental sejam orientados por educadores doutrinados pela agenda LGBT? Ensinar nossas crianças segundo o modelo LGBT para ensinar ideologia de gênero? Olha o que diz o artigo 229 da Constituição. Gente, então ele começa, ele parte dessa premissa. Gente, isso é um crime, né? Eu até peguei esse material e mandei ontem para o Marcelo Freixo, eu tenho contato com ele, para a assessoria dele também, para ele tomar providências criminais contra o cidadão aí que está praticando crime eleitoral, crime contra a honra, crime de injúria, de calúnia, de difamação, enfim, para que ele tome as providências, né? E a campanha, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, é para vocês verem como é que vai ser no Brasil inteiro, como é que vai ser a campanha no nível presidencial, né? No patamar presidencial. Plantaram aqui um Twitter mentiroso do Marcelo Freixo, uma fake news. É como se ele estivesse pregando o fim das polícias em função do que aconteceu no dia de ontem. Aí você faz o cheque da história, você vê, verificamos. É falso que Freixo publicou tweet afirmando que BOP e CORE precisam ser extintos.
Então, gente, essa vai ser a tônica até o dia 2 de outubro aqui no Brasil. A gente tem que ficar muito preparado e as assessorias jurídicas dos candidatos têm que estar muito azeitadas, muito atentas, porque isso vai continuar a acontecer daqui até lá. Bom, outras situações estão se dando também, essa coisa do Augusto Aras também, não dá nem para falar muito. Aras diz que graça de Bolsonaro a Daniel Silveira é constitucional, mas não livra o deputado de ficar inelegível. A gente vai acompanhar mais alguns desdobramentos, uma coisa é certa, inelegível ele já está fora das eleições. Agora, vamos ver em relação à prisão dele, se essa história vai ficar no Supremo Tribunal Federal mais calma, né? Como eles estão pensando. Eu falei aqui, foi um dos primeiros canais aqui que denunciou essa grana que o cantor Gustavo Lima estava abocanhando lá no município de São Luís, em Roraima, e felizmente, eu acho que o nosso papo chega lá em Roraima também, no Ministério Público, já estão levantando a ficha do rapaz aqui que gosta de atacar a Lei Rouanet, mas se puder tomar uma grana de município de gente muito simples, ele está dentro, né? E essa gente, da banalização do mal, eles ainda têm alguns remanescentes nas redes, né? Alguns alucinados. Hoje eu acompanho sempre o pessoal da direita e hoje, gente, eu não tenho como não comentar isso, né? Teve essa situação ontem aqui, que o governo brasileiro está sendo chamado para participar da Cúpula das Américas, porque ela está muito esvaziada. O presidente mexicano não vai. Como a Venezuela não vai, a Nicarágua não vai, Cuba não vai. Se o Brasil não fosse, ia ficar muito ruim. Como eles querem dar uma pressão lá no Bolsonaro, por uma série de questões que nós já sabemos, envolvendo as urnas eletrônicas, coisas que tais, a nossa estabilidade democrática, né? Enfim, ele está sendo convidado para ir lá, como diz a matéria. Mas os bolsonaristas colocam esse tipo de título. Agora, Biden arregou para Bolsonaro. É uma gente alucinada, gente? Ou não é uma gente alucinada? Não é? E para fechar, mais uma pessoa que era do staff direto do Bolsonaro e que está reconhecendo publicamente que nós temos a República dos Ladrões. E na República dos Ladrões vai ficar mais difícil ainda para o Bolsonaro conseguir uma reeleição. Diz a matéria, farra do caminhão de lixo é velha política e pode custar reeleição de Bolsonaro, diz Ernesto Araújo. Pois bem, gente, essas foram as notícias de hoje, foram os acontecimentos para a gente reverberar. Vamos acompanhar os telejornais hoje, porque o que aconteceu no Brasil certamente vai rodar o mundo. E essa gente tem que ser responsabilizada e a ideologia dessa gente tem que ser colocada em xeque. Para isso nós estamos aqui. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro, gente. Tchau!